Entre os assuntos mais importantes da vida estão as relações entre Satanás, Deus e o homem. Deus controla o inimigo das nossas almas. Até que ponto? Somos mais fortes que ele? Ou o nosso inimigo é mais forte do que nós? O que significa? Que o diabo será preso por 1000 anos. Em Apocalipse, que correntes Deus usará para amarrá-lo, e onde ele será trancado durante esses 1000 anos. Bem-vindos, queridos e distintos ouvintes. Hoje apresentamos um estudo bíblico muito fascinante do livro de Apocalipse, capítulo 20. O diabo será preso por 1000 anos. Antes de aprofundarmos neste tema, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar a campainha de notificações, para que o YouTube te avise cada vez que publicarmos um vídeo novo. Satanás é um ser pessoal e espiritual que se rebelou contra Deus e lidera um reino espiritual composto por demônios poderosos. Estes se opõem a Deus, através de várias estratégias desenvolvidas para manter os homens e as mulheres fora do reino de Deus e deixar os cristãos imaturos e ineficientes, para não testemunhar ao mundo o poder do Evangelho de Cristo. Estimados ouvintes, abordar o tema do nosso adversário e a guerra espiritual pode ser fascinante e ao mesmo tempo desconcertante, porque uma parte dos cristãos querem saber mais sobre o inimigo das nossas almas e, por outro lado, uma outra parte fica com medo dele. Parece que falta um equilíbrio no tocante a entender os ardis do nosso adversário e a guerra espiritual. Nossa cultura tem o costume de representar o diabo com chifres e com um rabo e pés com casco. Estão equivocados, mas quem sabe, esta foi a imagem que nos chegou da literatura da Idade Média, que teve sua origem na mitologia grega. Isto se remonta à Ásia Menor. Havia um grande templo de Apolo em Pérgamo, e havia outro também em Corinto, e outro também em Éfeso, só para mencionar alguns. Esta era a descrição do deus Baco, o deus do prazer. Ele tinha chifres e andava pelas vinhas e era o deus da uva e do vinho. Da cintura para baixo, estava representado como um bode. Assim que algumas pessoas têm em mente a imagem do diabo, com chifres e um rabo e cascos nos pés. Isto tudo proveniente da mitologia grega. A palavra de Deus não nos apresenta desta maneira a Satanás. A Bíblia apresenta ele perfeito em formosura. Se você pudesse vê-lo, consideraria a criatura mais formosa que jamais havia visto. Recordamos que o apóstolo Paulo disse que o mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. No Antigo Testamento vemos que Satanás acusou a Jó diante de Deus. Também se colocou de pé contra Israel e Davi. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, vemos que ele acusou o sumo sacerdote Josué diante de Deus. No Novo Testamento encontramos novamente o diabo tentando Jesus no deserto. E em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10, diz que ele dia e noite nos acusa diante de Deus. Querido ouvinte, Satanás é o inimigo número 1 do homem, e seus demônios sempre estão buscando uma maneira para nos destruir. Não nos esquecendo o que disse o apóstolo Paulo, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, senão contra principados e potestades, contra os governantes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A palavra de Deus não deixa em dúvida que o diabo é um ser real e espiritual, que está vivo e ativo, até que Jesus regresse novamente e seja amarrado por 1000 anos. Em Apocalipse, no capítulo 20, diz: "E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo." Meus queridos, em primeiro lugar, vemos que o anjo que vai prender a Satanás
não tem nome e não é Jesus. Nem tampouco é o arcanjo Miguel e nem Gabriel. Portanto, essa é uma declaração dramática de que Satanás não é o oposto de Deus, ou seu igual em poder. Deus pode deter facilmente a atividade de Satanás a hora que quiser, mas Deus permite que ele continue, porque ainda em sua maldade, ele, indiretamente, serve aos propósitos de Deus. Agora bem, Satanás estará preso durante o reinado de Jesus Cristo sobre a terra. Durante 1000 anos, portanto, estará ausente. Isto significará uma mudança transcendental em todo o planeta. Recordamos que, nos dias de hoje, Satanás, de alguma maneira, é o governante deste mundo. Ele é o príncipe das potestades e seu poder, sua influência, vai muito mais longe do que possamos imaginar. Sem dúvida, vemos que depois da grande tribulação, ele será tirado da cena terrena, porque será amarrado e lançado no abismo, para assim ter início do reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, não nos esquecendo que Satanás tentou apressar Jesus à sepultura, mas não conseguiu. E aqui em Apocalipse vemos que Deus não tem nenhuma dificuldade de amarrar a Satanás. No entanto, temos que considerar algo muito importante, que esta prisão não é para castigo, senão para neutralizá-lo, e isto implica que suas hordas demoníacas também serão presas. Algumas pessoas se perguntam que tipo de cadeia pode prender Satanás. Não sabemos, mas Deus tem uma prisão para este exato propósito. Em Judas e em Apocalipse, capítulo 9, vemos que justamente agora mesmo existem espíritos de demônios que estão aprisionados em cadeias. Se Deus pode mantê-los presos até agora, Deus pode aprisionar a Satanás e seus demônios por 1000 anos. Vemos que um anjo descerá do céu com autoridade e prenderá a Satanás e o lançará no abismo. Mas notemos que este não é o lago de fogo e enxofre, que será seu último destino. E isto veremos mais adiante. Bem, agora o texto nos diz que ele será aprisionado, para que não engane mais as nações. Isto nos mostra que o principal meio de ataque dele nos é revelado. O inimigo é um enganador, assim que a defesa mais poderosa e a arma de ataque contra ele é a verdade e a palavra de Deus. Meus amados, não nos esquecemos que a obra do diabo continua nos dias de hoje. Sabemos que ele não está amarrado, da maneira como esta passagem bíblica descreve. Sabemos que Satanás não foi amarrado na obra final de Jesus na cruz e na ressurreição e no estabelecimento da igreja. Sabemos isto porque Pedro disse que Satanás estava livre para andar rugindo como leão, buscando a quem pudesse tragar. Bem, agora o texto também nos diz que até que fossem cumpridos os 1000 anos e depois disto deve ser solto por um pouco de tempo. Neste versículo é onde nos encontramos com uma pergunta muito válida e que nos resulta um dilema. Por que Satanás é solto, depois de já ter sido preso e lançado no abismo? Por que Deus lhe deixa em liberdade por um breve período de tempo? Bom, o teólogo Louis Cherry Schaeffer respondeu a esta pergunta o seguinte: se puderem me explicar por que Deus o deixou livre, em primeiro lugar na antiguidade, então eu poderia responder: porque Deus o deixará livre, num segundo lugar no futuro. Isto é algo muito confuso para muitos. Só podemos dizer que Deus tem um propósito e que não nos foi revelado, e nossa mente humana não compreende muitos mistérios de Deus, entre eles o grande problema do mal. Porque Deus tem permitido que exista o mal, em seu tempo, em seu momento. Deus nos revelará o que hoje só aceitamos pela fé. Bem, agora notemos algo muito importante aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Vemos que Satanás, depois que for solto, enganará as nações da terra e os reunirá para a batalha e rodearão o acampamento dos santos e a cidade amada.
Pessoalmente, este versículo me deixa muito pensativo, já que as pessoas que estiveram com Jesus Cristo no reino do milênio, em seu reino de paz, serão enganadas por Satanás e se rebelarão contra Jesus Cristo. Isto parece ser algo muito incompreensível, pois Jesus havia reinado tão maravilhosamente por 1000 anos. Então por que se rebelaria a terra? Eles farão e Deus permitirá, como uma demonstração da rebelião do homem e sua depravação. Uma aceitação externa ao governo de Jesus Cristo será requerida durante seu reinado, mas a aceitação interna do seu senhorio ainda ficará nas mãos de cada indivíduo. Assim vemos mais da importante razão que Deus tem com o reino do milênio e permitir esta rebelião final. Através de toda a história da humanidade, o homem quer culpar sua condição pecaminosa ao seu entorno. Claro, desculpas não faltam. Põe em seus pais, nas escolas, nos lugares onde vivem, nos políticos. Mas com o milênio de Jesus, Deus mostrará à humanidade que com um reino de paz, sem Satanás, sem crimes nem violência, sem maldade ou alguma outra patologia social. Mas ao final dos 1000 anos, o homem ainda assim se rebelará contra Deus na primeira oportunidade. Isto demonstrará poderosamente que o problema está em nós e não somente ao nosso redor. Bem, agora a pergunta é: Satanás enganará que tipos de pessoas? Ele enganará as pessoas que ficaram vivas na grande tribulação. Essas pessoas entrarão no reino do milênio de Jesus Cristo sem um corpo glorificado. Essas pessoas terão filhos e encherão a terra. A estes, Satanás os enganará. Em Zacarias capítulo 14 diz que: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Meus amados, no reino milenar de Jesus Cristo, o povo de Deus terá um lugar privilegiado, seremos reis e sacerdotes. Bem, agora o milênio é importante, porque revelará a profundidade da natureza pecaminosa do homem em um ambiente perfeito. Algumas pessoas têm o conceito de que o homem é basicamente bom e que, no fundo, em realidade, ele quer o justo governo de Deus. Muitos acreditam que o homem, na realidade, é inocente e que somente pode ser corrompido em um ambiente mau. O milênio contestará essas perguntas antes do grande juízo. O milênio também é importante, porque mostrará a rebelião eterna de Satanás, que continuará com a sua maldade tão logo seja liberado da sua prisão. O milênio é importante porque mostrará a invulnerabilidade da cidade de Deus e da nova aliança com Deus. Como vemos, aquelas pessoas que se rebelarão contra Jesus Cristo depois de Satanás ser liberado da prisão serão consumidas pelo fogo que descerá do céu. E por outro lado, Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Portanto, nem deveríamos chamar isto de uma batalha final, porque não há batalha. O confronto termina antes de que comece. Até este ponto, Deus finalmente trata com ele e seus seguidores para sempre. E o reino de Jesus Cristo continuará por toda a eternidade, tal como disse o profeta Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Meus queridos, antes de terminar este estudo bíblico, gostaria de dividir uma porção da palavra de Deus. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E assim, chegamos ao final deste vídeo.
Obrigado por fazer parte do nosso canal Biblioteca Bíblica e que Deus abençoe grandemente a você e toda a sua família.